Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que todo mundo aguarda, que todo mundo espera, o seu, o meu, o nosso. Hora do frio, com Janarra geladinho. A Dona Maroca, sopinha é bom no frio. É verdade. É Jorge Barbosa quentão, que é bom no frio também. E Júlia Menta, e agora, hein? Chá de hortelã, né? Sem graça. O chocolate quente, vai. Hoje eu vou ser legal com a Júlia Menta. Quer coisa mais gostosa com chocolate quente nesse frio? Dona Maroca, a senhora tem uma receita boa de chocolate quente? Olha, a gente faz aqui um chamado submarino, tá? Como é que ele é feito? Você esquenta uma caneca de leite, né? E aí você coloca, aí você vê a marca que você prefere, né? A gente coloca sabe quando você compra aquele chocolate branco? Aí você pega 3 pedacinhos dele e põe nesse chocolate quente e mistura, né? Fica bem gostoso, né? Ah, pode fazer com chocolate ao leite? Pode também, viu bem? É que a gente fala submarino, que a gente lembra sempre chocolate branco, mas aí você vê o chocolate que você prefere, né? Que A delícia. receita original é com chocolate branco, né? Uma delícia. Muito bem, muito bem. Então, nesse frio nada melhor que chocolate quente. É claro que nós estamos falando do seu, do meu, do nosso Hora da Fofoca, que vem aí para aquecer a sua manhã, sua tarde, sua noite, porque eu não sei que hora que você vai ver a Hora da Fofoca, porque a Hora da Fofoca, além de ser transmitido pela Web Rádio ABC, ela é transmitida pela internet, não é isso, Júlia Menta? Você pode estar vendo no nosso canal oficial do YouTube, que é o Hora da Fofoca Janarza Jorge Barbosa. No Instagram, que também é Hora da Fofoca Janarza Jorge Barbosa, né? Instagram, não era Instagram, gente, eu falei errado, no Spotify. O nosso Instagram, nós temos Instagram, é o H de Fofoca. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos começar a fofocar para esquentar aí o período aí dos ouvintes, que tá frio aí. Olha, você que está nos ouvindo aí, que você quer uma receita boa para esquentar no frio? Pega uma pipoca, estoura uma pipoca aí, põe um, um- um suco assim, ó, bem... Um suco gelado, eu não sei se gelado seria legal, mas pega uma pipoca, pega aí como é que se fala? Um cobertor bem quentinho, pega seu celular e escuta a Hora da Fofoca. É, porque aí a questão da bebida, né, vai do gosto da pessoa. As pessoas vão no cinema, elas tomam, às vezes, Coca-Cola gelada, Guaraná gelado, né? Pode ser o suco também, pode ser água em temperatura normal, que na temperatura ambiente está gelado, né, Jean? Ou pode ser um chá quentinho, né, Jean? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos então começar a fofocar. É, porque fofoca edifica a vida. Eu não sou cachorro, não, pra viver É, tão humilhado. cuidado. Eu não sou cachorro, não. A gente vai ter que falar de José Roberto Burnier. Gente, o jornalista José Roberto Bonier, ele deixou todo mundo surpreso aí, porque ele relatou que ele estava andando com seus cachorrinhos, estava andando com seus cachorrinhos no domingo e foi atacado por um pitbull. O jornalista que tem 65 anos, representa o SP2, ele informou através das suas redes sociais que o animal estava sem guia e sem focinheira. No momento do incidente, era acompanhado por uma senhora que passeava com outros 2 cães. O jornalista da TV Globo, José Roberto Burnier, sofreu um ataque de pitbull no último domingo, enquanto passeava com seus cachorros de São Paulo. Através das redes sociais, Burnier disse que o animal, que estava sem guia e sem focinheira no momento do incidente, era acompanhado por uma senhora que passeava com outros cães. Após o ataque, um apresentador do SP2 foi atendido no Hospital Sírio-Libanês e precisou levar 4 pontos na mão.
O jornalista agradeceu as mensagens de apoio, tranquilizou seus seguidores e pediu mais responsabilidade aos donos de cães. Disse ele, abre aspas, estou fazendo essa publicação para dizer para vocês que já fui atendido no Sírio Libanês, já tomei 4 pontos na mão, fiz outros curativos na perna, está tudo bem. Agora é vida que segue. Vamos ver se as pessoas têm um pouco mais de responsabilidade. Porque é verdade, né? Eu adoro o cachorro. Eu sou meio suspeito de falar porque eu gosto de cachorro. O cachorro, ele tem que, quando é bem tratado, mas assim, cachorro que é um pouco mais violento, pitbull, pastor alemão, Doberman, esses cachorros que geralmente são de guarda, por mais que às vezes ele tenha, ele é bem cuidado, é como a gente, tem dia que você tá legal, tem dia que você não tá, tem dia que você tá bem, tem dia que você dá uma resposta atravessada, e o cachorro, o dele é o quê? Uma resposta atravessada seria o quê? Morder, atacar. Então, assim, se faz importante o uso da focinheira para uma questão de segurança do cachorro e para a questão de segurança dos outros, não é verdade? Na verdade, já é assim, quem tem cachorro, né? O mínimo que se espera que você ande com ele com a coleira, né, com a. Meu Deus, como é que fala? Focinheira. Com mais agressivo, né? Que ele pode, né? Ser É. agressivo. Né? No Alô? caso de. Alô. Eu Então, mas não era isso que eu ia falar. A corrente, né? O guia, né? Porque assim, você não sabe como é que o cachorro vai reagir. Ele pode ser um animal extremamente fofo, né? Já, mas pode se estressar com o barulho dos outros cães, né? Então, você tá na rua, né? As pessoas têm outros cães, tem cão nas suas casas, e late, não sei o que lá. Então, tem que sempre ter esse cuidado, né? Esse carinho, né? Esse carinho com o bichinho, né? Porque você nunca sabe, né, Jean? Porque assim, Pitbull é um cachorro que, assim, normalmente, com o dono dele, ele é extremamente dócil. Mas ele, sem o dono, ele, né, ele é bem agressivo, né? Sem dúvida. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe o que é que se passa aí, né? Mas é isso, ainda bem que deu tudo certo, que não foi uma coisa grave. E fica aí então um alerta aí para quem tem cachorro, de andar com ele na guia, andar ele com a focinheira certinho, porque eu gosto de cachorro, adoro cachorro. Eu gosto mais de cachorro do que de gato. Não é que eu não gosto de gato, viu? Quero deixar claro. Eu gosto dos gatinhos também, mas eu sou mais cachorro do que gato. Então, assim, tem que tomar cuidado para não acontecer esse tipo de coisa. Vamos para o próximo assunto da pauta? É claro, é sempre se ninguém tiver nada para comentar. Jean, deixa eu fazer um comentário. Mentira, você não gosta de gato. Por que você está falando que eu não gosto de gato? Porque você tá fazendo academia. E o que tem a ver o gato com a academia? A gente, quando vira gato, a gente não gosta de gato, a gente gosta de gata. Como é que é? A gente, quando vira gato, a gente não gosta de gato, a gente gosta de gata. Bom, você está falando, então tá, né? Ai, dona Marocas, não fica dando ideia pra ele, não. Daqui a pouco a gente vai ter que ouvir falar assim, ai, emagreci mais. Olha meu bíceps, meu tríceps. É, minha filha, eu tô forte na academia, viu? Eu tô no Cicuricutico ali, ó. Projeto Jean 2030. Gente, tem que se cuidar, não é? A gente sempre fala. Não é muito bom a gente ter uma vida sedentária, não é verdade? Mas essa questão do gato, assim, mas acho que a questão, sabe, do bicho, Jean, é assim, a gente tem costume, né? O cachorro, a gente sabe que ele tem a necessidade de às vezes, dar uma volta, né, pelo bairro, para sua necessidade. Você sabe disso, é dono de pet, né? É Sim. que nem eu tenho gato. O gato, ele é muito mais independente, né? Então, mas é uma questão de gosto também, né, gente? É aquela coisa, né? Então, é isso, tá bom? O Vamos para o principal é próximo cuidar assunto. do bichinho. Cuidando do bichinho, não importa se é gato, se é cachorro. Cuidando bem, tá ótimo. Então, chama aí, Julia Menta. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai, pai, papai, papai. Coisa gostosa, eu quero
babababás. Ah, eu sei que eu tô ficando gostoso. Obrigado, Juliamento. A Muito gente vai obrigado. falar do Leleco de Avenida Brasil. O retorno de Leleco, a continuação de Avenida Brasil, ainda passa por negociação. Max Caruso foi convidado para repetir o personagem que viveu em 2012, mas a presença do ator na nova novela depende de um acerto com a Globo, já que ele trabalha por contrato de obra. A agenda torna a decisão mais delicada. Caruso está no ar como Alaor Amaral em Coração Acelerado, novela das 7, e poderá emendar um trabalho no outro, caso aceite voltar ao universo do Divino. As gravações da nova produção estão previstas para começar no segundo semestre, de acordo com informações do jornal Folha de São Paulo. Na sinopse da continuação, Leleco aparece novamente ligado a Muricy, papel de Eliane Jardim, e o casal se posiciona contra uma aproximação de Carminha, Adriana Esteves, com Tufão, ex-jogador do Flamengo, vivido por Murilo Benício na primeira versão. A notícia veio do site planetatv.cliquegrátis.com.br do dia 4 de junho. Eu acho que a Globo tem que saber negociar e colocar esses atores aí que fez aqui. Querendo ou não, você lembra deles quando tem a Avenida Brasil. Então, é importante sim que eles façam parte, viu? Não é? Olha, já, eu acho assim, é importante sim, mas ela tem que se organizar para isso. Que nem a novela Coração Cidade é uma novela que parece que agora está tendo uma aceitação do público, porque é uma novela ainda muito controversa, né? Fala aí de uma Goiânia, de um Goiás, né? Que a gente ouve falar, mas não conhece tanto, né? É, parece, né, Jean? Tem que falar a verdade que assim, o pessoal ainda se agrada muito com o roteiro, né? Rio, São Paulo, pode ter uma participação em outros estados, mas sempre trazendo a obra para cá, né? Que você vê que, por exemplo, a novela das 8, né? Quem ama, cuida. É, tá conseguindo, né? Tá conseguindo aí, por ser uma novela, como é que fala? O, como a gente fala? O fundo, pano de fundo, né? Vamos falar assim, o local onde acontecem as coisas é São Paulo, né? Você vê que agrada mais, né? Uma trama muito parecida com a anterior, mas é Ela é aquela coisa, boa, né, viu? gente? Olha, eu vou falar, fazia tempo que a Globo não estreava uma novela boa assim, viu? Poxa, de todas as novelas que tem atualmente no ar, tem a das 6, a das 7, a das 8 é boa. Eu tô assistindo, viu? E olha que para me prender com assistir novela, ultimamente tem sido difícil, mas essa daí eu tô assistindo, viu? É boa. Já, a estreia da novela foi fraca comparada a outras novelas das 8, mas a trama está se desenvolvendo e tá chamando a atenção. É uma trama que a gente meio que já conhece, né, da menina injustiçada, que vai ter pessoas que vão auxiliar ela, a ela a conseguir provar a inocência dela, mas isso durante a trama, né, já? Mas teve cenas bem fortes. Eu vou ser sincero, não, minha mãe começou a assistir, eu saí um pouco de lado, porque infelizmente a gente passou por algumas enchentes na infância, adolescência, são cenas fortíssimas que me deixam muito mexido, tão bem feita que são, né? Mas é uma trama que tá aí, tá se desenvolvendo. Eu acho que comparado à anterior, qual que foi, já? A anterior foi Vale Tudo? Não, né? Não, não lembro o que foi, viu? Teve uma antes, né? Que também tava aí, Ah, como fala? foi da Dona Cobra lá, lembra? Da Grazi Massafera. As Ah, sim, Três Graças. as Três Graças. Três Graças também, foi a volta do Agnaldo Silva para Globo, né? Uma novela boa, né? Tem que tirar o chapéu para Grazi Massafera, muito boa a interpretação dela. Você vê, era uma novela que tinha nomes, né? Assim, nomes renombrados, mas uma novela bem feita, né? Eu acho que mais feliz que quando a novela anterior que ele saiu da Globo, que foi o Sétimo Guardião. O Sétimo Guardião ficou muito a desejar, né? Ficou muito aquém. Mas essa última As Três Graças conseguiu resolver um pepino que foi Vale Tudo, né, Jean? Quer ver As Três Graças, né? Conseguiu aí trazer uma novela boa e você pega uma novela que está crescendo dia a dia. De fato, a novela das 6, é, A Nobreza do Amor,
tá se tornando interessante a trama, mas a história é bem fraca, né? É, a, como é que eu vou te falar, né? Eu não quero entrar em certos detalhes, mas vamos assim. E a da Sete também tá engatinhando, né? Que é eu esqueci o nome da novela da Sete. Coração Acelerado, né? Ela traz uma Goiânia, né? A trama ela acontece paralela, mas vem para Goiânia, né? Acho que agora está em Goiânia, muito das confusões estão acontecendo. Que é vamos falar hoje, um dos grandes centros da música sertaneja, né, do nosso país, mas não engrenou, parece que o povo não gostou, não convenceu, porque é assim, né, gente, é aquilo que a gente fala, eu acho que as grandes novelas, assim, muitas novelas que dão certo hoje, você vê, assim, as novelas da Glória Pérez, por exemplo, ela falava do Maranhão, mas ela sempre trazia para cá, trazia a história pro Rio, ficava essa coisa, Rio, Maranhão, mas não só lá, né? Não ficava sentado só naquela região, que é onde o pessoal gosta, mas a ambientação fica melhor. Essa ambientação de Goiânia não virou, não parece que ainda não, né? Por mais que você tenha Ana Castela aí que você fala, gente, eu achava que ela só ia fazer uma pontinha, nossa, tá direto. E não vi até agora aparecer a Paula Fernandes, né? Que era a promessa da novela, que até agora não a vi na novela. Será que ela desistiu? Desistiram dela? Sei lá. Olha, Mas pode falar, Jean. eu acho assim, ó, eu acho que eu estava assistindo um filme de. Até fiz a crítica no meu Instagram, porque é verdade. Eu estava assistindo filme de terror, eu gosto de filme de terror. E eu coloquei essa crítica nas minhas redes sociais, que eu não gostei desse filme. Porque eu acho que todo bom filme começa com uma boa história. E o problema maior é os filmes que eu assisti tinham boas histórias, mas não eram bem desenvolvidos. Aí você vai falar, poxa, mas o que isso tem a ver com novela? Tem tudo, porque eu acho que assim, a ideia da novela das seis, tá? Estou falando tanto da novela das seis quanto da novela das sete. São boas as ideias de ambas. As sinopses delas são boas. Se você pega para ler a sinopse original, é uma coisa assim que te aprende. Mas eu acho que, eu não sei se a Globo não está sabendo como fazer isso daí. Eu não sei se está sendo mal executado. E aí não tem aquele apelo, não tem aquela pelo menos é a impressão que eu tenho, sabe? Eu não tenho como telespectador, eu não tenho aquela vontade de assistir. Isso é a impressão que, essa é a percepção que eu tenho nesse momento. Olha, Jean, é aquela assim, vamos falar, eu acho que o problema não é a execução, né? Porque você tem, depende de quem cria o roteiro, né? E o diretor, é claro, também, que vai dirigir isso, porque às vezes você tem um texto maravilhoso, mas não tem um diretor que consiga gerar isso, né? Gerenciar isso de uma forma bacana. É aquilo que você falou, assim, as tramas, as histórias em si, as tramas, são bem interessantes, mas acabam se perdendo, né? Na verdade, a gente já está vendo isso nas novelas da Globo faz algum tempo, que é assim, uma das confusões da novela resolve no meio da novela, e aí você tem que criar uma nova confusão. E é onde às vezes a novela se perde. A gente viu isso, já naquela novela da Sete, que era da mesma altura do. Vai na Fé foi incrível. A segunda novela dela, que era com Tony Ramos, lembra? Ela se perdeu, né? Eu esqueci. Aquela do ônibus, sabe? Que era do Sim, ônibus, sim. né? Dona de Mim. Gente, ela se perdeu, né? Porque quando morre fulano, morre Beltrano, aí a mãe quer resgatar. Assim, virou uma história que você fala, nossa, mas não tem nada a ver com nada, gente, né? E é o que está acontecendo nessas atuais tramas, né? Que nem se você pensa no Coração Acelerado, para quem está assistindo, acompanhando, qual que era a grande revelação da história? Era a Agrado, né? Aquela história da infância, da Agrado com o João Raul, eles descobrirem que a verdade lá no final, não no meio, que ela é obrigada a passar para outro, aí acaba virando aquela coisa, ai, nossa, né? Ah, tudo bem, deu a volta por cima, porque ela é canteira, a outra menina também é canteira, mas e aí? Não é?
Mas vamos para a próxima notícia, vamos? Chama daí que nós comentamos aqui, né? Não, anticristão, que me faz sonhar, faz na minha vida, que eu já sei criar. Ai, meu Deus, vai arrebentar o cristal com a música da menina? Xuxa Meneghel. Então vamos lá. Xuxa Meneghel afirmou que a turnê Último Voo da Nave não significa o fim da sua carreira na música. A eterna rainha dos baixinhos explicou que o projeto tem como objetivo encerrar o ciclo nostálgico que marca sua relação com os fãs que cresceram acompanhando seu trabalho. A nave me transporta para esse lugar. É para essa memória afetiva vai ser guardada. Não estou me aposentando. Não estou me aposentando. Estou aposentando a nave. Se um dia eu quiser me apresentar em qualquer lugar cantando, eu vou vir sim, como uma mulher de 64, 65, do jeito que eu quiser, disse a apresentadora em entrevista ao Em Família com Eliana. A notícia vem do site noticiadatv.ual.com.br do dia 8 de junho. Olha, eu não sei, viu? Não sei, até entendo que as pessoas têm que amadurecer, né? Tem que, né? Mas ela fala que ela não vai usar a nave até alguém oferecer uma grana para ela poder usar, né? Então, não sei, vamos ver. Olha, Jean, eu acho que assim, quando a Xuxa foi fazer o programa de adolescentes, né? Que num primeiro momento deu muito certo, mas depois deu ruim, porque ela ficou grávida e coisa e tal. E ela retoma essa carreira com os baixinhos. Quando ela faz o Xuxa só com baixinhos, é totalmente diferente do show da Xuxa. Eu acredito que é assim, Jean, como todo artista, né? Como é que a gente pode falar? Você tem projeto, assim, o projeto ele tem maturação, né? A gente viu, por exemplo, lembra o retorno do Sandy Júnior? Fizeram tantos shows, Lembro. acabou os shows, cada um pro seu lado, né? Não sei, a impressão que a gente tem, por exemplo, no caso de Sandy Júnior, é que assim, eles não aguentavam mais trabalhar juntos, certo? Fizeram, porque é mais um dinheiro que entra, e cada um pro seu lado. Eu, a querida Xuxa, é a mesma coisa que a gente vê com artistas internacionais, que nem a Cher, né? Que teoricamente aposentou, mas se, como você mesmo falou, se o cara fizer uma proposta legal, um dinheiro legal, por que não fazer um show? Posso fazer, né? Tanto que a gente vê a Cher que está aposentada fazendo show que para milionários, coisa e tal, shows fechados, não turnês, porque se a gente parar para pensar, já, isso é fato, né? É, uma turnê, ela pode durar, por exemplo, ela dura alguns meses, você tem que juntar a equipe, e é cansativo, né? E a gente sabe, por exemplo, que às vezes quando a pessoa está fazendo turnê, ela faz show, por exemplo, sexta, sábado, domingo, né? Sim, Que quando ela não tá fazendo isso, ela tá descansando na casa dela, teoricamente, né, Jean? Então, assim, claro, a idade vai chegando para todos, é cansativo, não é, Jean? Ainda mais no caso da Xuxa, que você, assim, não é só cantar, né? Você dança junto, coisa e tal, mas a gente respeita, né? A gente respeita muito isso, né, Jean? Então, eu acho bonito que ela fala isso, não quer dizer que eu não vou fazer, mas essa parte com a nave eu tô me despedindo, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que rola, né, Jean? Como você mesmo já falou, né? Olha, com gente, eu acho certeza. que tá certo, entendeu? Eu acho que é duro vestir aquela bota, fazer as chuquinhas, não é verdade? É uma coisa Fazer a difícil, né? chuquinha. É, duas chuquinhas, não é? Ai, perdeu o É, cabelo, não é? ué. Fazer É, a chuquinha. Jean. Vamos falar, Jean? Uma coisa é a gente gravar um programa de rádio que a gente faz cada um sentadinho, né? Tomando seu chazinho, coisa. Imagina, tem que ficar pulando, cantando, gritando com o povo, e vai, volta, e troca de roupa e volta. Não é? É difícil, gente. Não é todo mundo que é Ivete, Iveta, não é? Isso é verdade, viu? A Ivete, ela é show. Não tem nem o que falar. E isso daí foi bom de falar de Ivete, por exemplo, que é um exemplo de uma pessoa que ela treina, se prepara para isso, né? Então, e é isso, gente. Mas normal, gente, faz parte do processo, né? Mas aproveitando o gancho, já que estamos falando de loira, a gente tem que falar de quem já? De quem? De quem? De quem?
da mocinha dos dedinhos, Eliana. Ah, Eliana, vamos falar da Eliana então. Eliana, o que que acontece? Já estava mais ou menos que esperado, né? Quem traz essa notícia é ele, Alessandro Lobianco. Agora é hora que a alegria. Vamos sorrir e cantar. Todo mundo não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Alessandro Lobianco, vem aí. Olê, olê, lá, 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 lá. Vamos ver então. O que acontece? Opa. Diz que foi encomendado um estudo interno que apontou que o programa deveria sair do ar e voltar reformulado como game show em julho e passar por temporadas em 2027. A TV Globo terminou os estudos com conclusões nada favoráveis aí para o programa da Eliana em torno da atração. O canal decidiu aproveitar a Copa do Mundo para tirar a atração do ar, reformular completamente o formato até dezembro de 2026. E mais, retirar da grade fixa o programa da Loira a partir de 2027 com a intenção de deixar Eliana por temporada. O canal, no canal, a partir de julho de 2027, quando seu contrato fixo assinado por 3 anos, será encerrado do canal. Eita! De acordo com o memorando conclusivo da Globo, o erro do canal foi apostar que a figura Eliana por si só seria capaz de sustentar o formato. Não se trata de uma discussão entre o talento e o carisma. Eliana continua sendo uma das comunicadoras mais expressivas do país. O problema, segundo o estudo da Globo, está na embalagem. A emissora apostou uma televisão que funcionava há 20 anos. Entrevistas leves, histórias familiares, emocionais e uma atmosfera na perfeição doméstica, já que não encontra eco na realidade da maioria dos brasileiros. Segundo o documento enviado ao setor de pesquisa e dados do canal para a direção, durante décadas a televisão vendeu a ideia da família margarina, harmoniosa, previsível, sem conflitos profundos, com finais felizes garantidos. O problema é que esse modelo perdeu a aderência nacional. As famílias brasileiras mudaram os desafios econômicos, intensificaram a vida real, passou a ser muito mais complexa, diz parte do trecho do Departamento de Inteligência do canal. O parecer segue adiante ao dizer que quando a televisão insiste em exibir uma perfeição que o público não reconhece de casa, o resultado costuma ser um distanciamento, que é o que está acontecendo com o programa da Eliana. Ela vai conhecer as mansões e põe lá a família perfeita, e é isso. E, na verdade, agora eles vão reformular, investir na questão de game show, porque eles querem bater de frente com o Celso Portiolli, que tem conseguido bons índices de audiência, e a partir de julho, a partir do ano que vem, o programa da Eliana passa a ser por temporadas. Agora, resta saber se eles vão renovar com a Eliana ou não, né? Eu vou até mais longe. Eu vou deixar passar a palavra para meus amigos e depois eu vou fazer um comentário um pouquinho mais longe. Pode falar, meus amigos. Olha, já, eu acho que assim, a questão de renovar, se você para pensar, a Eliana é um grande coringa, né? Vão renovar nesse sentido, entendeu? Porque não tem mais artista. Mas, pessoalmente falando, não tem um resultado tão específico que justifique ela ter um programa fixo. Exatamente. Nossa, dona Marocas, que horror. Ela não faz a saia justa? Desculpa, a saia justa? Ah, bem, ela faz, mas faz justa qualquer um faz, né? A Titi já fez. Como chama aquela do Ismael também já fez. Quantas vezes já fez? Eu acho que ela não, não achou o caminho dela. E eu vou até mais longe. Na minha opinião, hein? Olha lá, isso é opinião minha. Se não tem dedo de outros apresentadores aí que estão torcendo para ela não dar certo, sabe? Para não
crescer a concorrência dentro da emissora. Estou falando dentro da Rede Globo, tá? Porque eu não duvido nada. Sabe essa história? Ai, tomara que não dê certo para não pegar meu horário, enfim. Agora, que o programa da Eliana, inegavelmente, é uma coisa chata, é. Que tem que pensar por uma reformulação? Tem. O problema é, a Globo tem o chamado padrão Globo de qualidade. É Uhum. diferente do SBT. O SBT tem a veia de programa de auditório. Embora eu sou obrigado a dizer que eu não tenho assistido muito o SBT, principalmente depois que o Silvio Santos faleceu. Mas não tem como não falar inegavelmente da veia de show que o SBT tem. Então, eu acho que a Globo teria que investir em alguma coisa nessa área. A Globo teria que buscar coisas diferentes para atrair o público. Principalmente porque, assim, ó, hoje, que você tem uma facilidade para uma internet, que você consegue conversar com uma internet, se você não tiver a capacidade de trazer algo novo, de inovar, você fica para trás. Eu vou dar um exemplo muito simples, que eu achei uma ideia assim assertiva, que foi algo que comentaram e eu achei fantástico. Eu não sei se vocês viram nas redes sociais um influenciador, acho que é de Minas Gerais, se eu não me engano. Eu não sei, influenciador do meio rural, que ele começou a gravar umas luzes piscando, falando que era questão de um OVNI. Não sei se vocês já ouviram falar. Você ouviu falar? Essa semana ele acho que foi no programa do Celso Portiolli no Esse é o domingo. ponto que eu queria comentar. Ele foi no programa do Celso Portiolli. Foi uma coisa simples? Foi uma coisa de minutos? Foi. Mas é uma coisa que, querendo ou não, conversa com a internet. É diferente do programa da Eliana, que você vai lá e você tem lá, como é que se diz? Você tem lá coisas prontas, entendeu? Por isso que eu acho que, na verdade, ela tem que conversar com a internet. O problema é esse. Eu acho que é assim, já. Vou ser sincera com relação à Eliana. A Eliana vem de uma escola muito antiga, que isso funcionava quando ela estava no SBT. Quando ela sai do SBT, esse formato antigo não funciona, porque a linguagem da Globo é outra, né? E eu acredito que deveria ter um pouco mais de humor. E a Eliana não é muito. Ela não é muito cômica, vamos falar assim. Ela não tem, ela não tem esse tom humorístico quando faz uma entrevista. É diferente, por exemplo, que assim, uma pessoa que assim, eu gosto muito de assistir e eu recomendo as pessoas assistirem. Eu normalmente estou assistindo na madrugada, às vezes, né? É a Cissa Guimarães no Sem Censura. E, ela continua com aquela característica dela de faz pergunta, comenta, tem um pessoal que apoia ela, assim, muito bacana, né? É muito legal. A Eliana não tem essa dinâmica, né? A Eliana, para mim, é uma apresentadora quadrada. Ela funcionava dentro do SBT. Se ela voltasse hoje para o SBT, já não ia dar certo, porque o próprio SBT mudou também, né? Eu acho que o que a gente sente falta, por exemplo, quando ela vai visitar a casa de alguém, é que nem assim, não era fácil, né? Mas você lembra que ela tinha ela tinha um quadro dentro do programa dela que ela tinha aquele cozinheiro que fazia aquelas comidas loucas, que aí quando a pessoa descobre o que que é, a pessoa surta, entendeu? Então é isso. Falta isso, entendeu? É que assim, Falta essa espontaneidade. É isso. É a questão da pessoa ser espontânea. Ela tá entendeu? ali, ela tá quadradinha. Só uma correção: o Mike Leão, que nós concitamos, ele é do Paraná, tá? De Campo Ah, Largo, tá? Só uma coisa, eu tinha falado de Minas Gerais, mas ele é de Campo Largo. eu vi ele no Celso Portiolli já, né? Mas Então, mas você sabe, posso falar uma coisa? O que que ele me lembrou, já? Não sei se você vai ter essa lembrança nostálgica. O que que lembra isso? o ET Gugu. de Varginha. Então, o Gugu Sim. que fazia isso, né? Né, Quanto que não deu de audiência ET de Varginha, Chupacabra.
eu acho que se a Eliana estiver me ouvindo, e ela, não sei se ela ouve a Hora da Fofoca, uma das coisas que eu investiria, eu sempre falei isso, é num programa de investigação de mistério. Eu acho que é um programa assim que daria a audiência certa. Uma coisa que eu acho que é legal também que eu acho que poderia voltar. A Globo tem muitos formatos legais que poderiam disponibilizar para o domingo, que a Eliana poderia usar disso. A questão do vídeo, daquele vídeo show, lembra que tinha artista contra artista? Você tem aquele do Em Família, que era apresentado por Márcio Garcia, que também é uma coisa que daria. Então, assim, a Globo tem condições. Tem que achar o caminho certo. Essa que é a grande verdade, né? Ai, mas Jean, posso falar? Eu acho que já deu ruim quando ela fez o do Mask Singer, que tinha a cara da Ivete, que a Ivete cantava e coisa e tal, e com ela não. Fizeram 2 temporadas, se não me falha a memória, não foi, Jean? Não deu, não virou. Não Porque, virou. porque assim, não é a característica dela, né? O tipo de entretenimento dela é mais. Como é que eu posso falar? O entretenimento dela é uma coisa mais jornalística, entendeu? É muito, entendeu? Não é, Elitizada. Essa que é a verdade. eu não acho que é elitizado, já. Porque a gente tem gente que faz entrevista elitizado e é muito legal, sabe conduzir. Por exemplo, você vê, por exemplo, Marília Gabriela. Meu, era delicioso assistir ela fazendo entrevista. E ela falava com políticos, sabe? Então, eu acho que esse formato que colocaram lá na Globo, para mim, parece a pipoca da Ivete, entendeu? Visitar a casa do artista, ela já fazia isso na SBT e não era legal. Era legal quando ela tinha alguém do lado para fazer uma piada, para dar bronca, então acabava ficando mais divertido. É que nem quando você vê o Celso Portiolli invadir a mansão dos artistas. Meu, 2 humoristas do lado dele, brincando, zoando. Meu, foi legal. Agora ela até hoje não achou o escada para dar esse link para É, ela, é entendeu? verdade. E Ela, diga-se de infelizmente, passagem, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para o Celso Portiolli, porque assim, ó, ele assumiu algumas atrações que era da Eliana e conseguiu assumir com maestria. E agora você não diz, por exemplo, que era da Eliana. Você fala que é do Celso Portiolli. Por exemplo, aquele da cozinha que você falou, com cozinha na cozinha. estranha, da, Não, na cozinha na cozinha ela que manda. Minha Mulher que Realmente, Manda. E é eles isso. eram quadros da Eliana, mas de uma forma assim que hoje você vai assistir e você fala, é a cara do Celso Portiolli. Ele conseguiu dar a cara dele para o quadro. Então eu acho que é legal, acho que a gente tem que enaltecer o cara, e vamos combinar, o cara tá trabalhando, hein? Ficar 7 horas no ar, você produzir um programa de 7 horas não é fácil, viu? Sim. Então, como eu estou falando já, é, aqui entre nós, né? Então, assim, você para analisar, para mim a saída dela do SBT foi muito precoce, cada vez mais confirma-se isso. Não achou um programa que tenha o tom dela, assim, um programa que tem, apesar que eu não tenho paciência de assistir com ela, é o Saia Justa, né? Eu acho que o Saia Justa já teve um cast muito mais interessante, né? Até hoje não entendi por que que a Astrid saiu, mas tudo bem, tudo certo, né? De repente cansou do formato, ou cansado dela no formato, não é? É umas coisas que acontecem aí. Lembro de um momento que tinha a Gabi Amarantos e a Pitty, que era muito legal. Eu assisti algumas vezes, né? Mas também acabaram, como são artistas, são cantoras, né? É difícil às vezes você conciliar gravar um programa e fazer show, coisa e tal, né? Então a gente respeita, né? E é isso, João. Então, eu acho que Eliana, assim, o negócio tá ficando complicado para ela, entendeu? Tá muito complicado, né? O público hoje tá cada vez mais exigente e a pessoa tem que estar se reinventando. Mesmo que ela tivesse o sofá da Hebe para fazer entrevistas na Globo, não ia rolar, entendeu?
Quem eu imagino fazendo isso, que a gente viu fazer isso, né, Jean? Era a Xuxa na Record. Então, né? Mas, enfim. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com a Eliana. Que ela precisa se reinventar e se ela tomar cuidado, a Globo despacha ela, isso é óbvio, viu? Porque, na verdade, Jean, você lembra que quando ela foi contratada, eu lembro até hoje que a gente falou, nossa, coisa esquisita. Eles queriam fazer, fortalecer as manhãs da Globo. E era o quê? Para ser, era para ser, não sei a ordem, tá? Ana Maria Braga, a Patrícia Poeta e Poeta. ela, né? E ela não quis. Ela Que ela não queria um quis. programa de domingo. Que era o que ela fazia, né, anteriormente, né? É, Eliana, minha amiga, se fosse você, sabe, tenta achar um formato novo, alguma coisa aí, porque tá atualmente o negócio pegando, hein? é. Ou de repente não é, a questão não é nem criar um formato, às vezes não é nem achar um formato novo, mas é reinventar aquilo que já existia, né? Quem sabe, né, Jean? Porque que nem você falou, o videogame era muito bom com a Angélica apresentando. Pode ser que dê certo com a Eliana, né? É, sei lá, gente. Não sei, né? É aquilo que eu falo, a Globo tem umas coisas tão legais, né? Sei lá, Você Decide, era uma coisa muito legal no meio da semana. Não sei se a Helena conseguiria conduzir, né? Eu acho que a Globo às vezes tem umas coisas tão legais que é que a gente não sabe direito como é. Claro, tudo dá trabalho, né, Jean? Porque você tem que gravar, tem que editar, né? Mas sei lá, né, Jean? Eu acho que às vezes tem que arregaçar as mangas e trabalhar, né? Ah, sem dúvida, viu? Mas paciência, vamos esperar para ver o que vai vir aí de Eliana e se ela vai conseguir se recuperar, né? Verdade. A gente torce que assim, o sol brilha para todos. Mas é encontrar um caminho aí que até hoje, assim, eu acho que não tá muito. É que nem The Masked Singer. Era um programa que era para estar na grade lá na Globo. A proposta é muito boa. É, O pepino foi o quê? Nos 60 anos de Globo, você colocar os principais personagens das novelas. Foi onde ele se quebrou. Mas, assim, tinha fantasias muito interessantes, né? E colocar artistas que se propõem a fazer diferente. com certeza, né? Eu acho que a Globo tem que investir nessa questão do game show. Eu acho que isso é o que dá certo na Globo. Pelo menos nas tardes de domingo, eu acho. Acredito eu, né? Já, a gente tem falado muito sobre isso, que assim, os extremes estão conquistando muito mercado por conta de realities, né? Com temáticas bem diferenciadas, coisas diferentes. A Globo, ela teve uma época que ela tinha uns realities aí, deu certo? Deu muito certo, né? Mas tinha uns realities bem diferentes, né? É que nem a gente fala, sei lá, né? A gente tem que ver agora como. Se a gente parar de falar pensando em reality, a gente tem assim alguns pepinos muito grandes agora na Globo, né? Que você tem agora a Estrela da Casa, que para mim é um programa que já deu, mas insistir no programa, né? Outro que vamos ver como é que vai ser a segunda temporada, né, Jean? Que é o caso do Chefe de Alto Nível, Sim, né? Que assim, ele é interessante. A única coisa é que o cenário está muito escuro. Não sei o que que aconteceu aqui, né? Mas vamos ver, né, já. Eu acho que são os principais reais. Big eu acho que Brother teve um agora. programa que eu acho que sempre deu certo, dava certo na SBT, quando a Rede TV fez também deu certo. Eu acho que se a Globo pegasse para fazer, daria certo. Você lembra do TV Animal? Que o Gugu fazia, que o Gugu era um programa dedicado somente a animais. Então você tinha lá adestrador, você tinha, era bem legal. E a RTV fez algo parecido, que era até com aquela moça, esqueci o nome dela. Me fugiu aquela moça que diz que é protetora dos animais, esqueci o nome dela. Luísa Mel, é isso mesmo, obrigado. A Luísa Mel tinha lá o Latte Show, que era legal. Ela mostrava a história de cachorros resgatados,
incentivava a questão da adoção. Então, esse é o tipo de programa que daria até certo, você sabe. Na TV aí, por streaming, né, que fala, tem aquele plantão animal, que é tipo como plantão médico, mas é plantão animal. Então, são coisas que daria certo. Eu acho que a Globo deveria investir. E é algo que não tem, é algo que já se tem bastante. Que as emissoras que apostaram nisso deram certo. E eu acho que daria tudo para ser, seria um programa assim legal que todo mundo ia assistir, porque quem é que não gosta de filhote, de falar de adoção, seja de gato, de cachorro, seja do que for, e mostra a realidade nossa, entendeu? Então eu acho que é bem interessante, assim, na minha concepção. Olha, Jean, eu lembro que teve um quadro assim, se não me falha a memória, no ano passado com a Xuxa, que ela estava incentivando a adoção de cães e gatos, né? E foi um Mas sucesso, né? fez uma temporada, mas parou, né? Então, é algo que a Globo deveria, essas boas ideias, ela teria que investir aí. Olha, gente, eu sei que é assim, eu acho que sabe o que está sendo o maior problema? O pessoal não quer gastar, entendeu? E tudo você tem investimento, e às vezes o retorno não é tão rápido, né? Você vê, por exemplo, você melhor do que ninguém, já você vai lembrar disso. Nós tivemos no SBT, não lembro agora em que ano, mais ou menos, os Paranormais, que teoricamente era Sim, uma coisa, era muito bem feitinho, era diferentão. sim. Mas parou, né? Fez um só e não fez mais, porque tudo é que você tem custo, você tem que juntar pessoas, né? Local de gravação, pedir autorização. É bem complicado, né, Jean? E na verdade é assim, por isso que eu falo, o sobrenatural da audiência. Se você pegar essas histórias, você pega a história do chupacabra, como você citou agora há pouco, a história do ET de Varginha, a história desses lugares assombrados, da audiência. Mas precisa, assim, ter o investimento. E às vezes o investimento nem é tão assim, ó, que nem, por exemplo, aqui em São Paulo, tem aí um tour, acontece, eu não me lembro de cada, acho que uma vez por mês acontece, que é um tour mal assombrado, que as pessoas vão conhecer os lugares mal assombrados, os lugares que diz que é mal assombrado aqui em São Paulo. Então você vê, é uma coisa simples, não é uma coisa assim de outro mundo, e é uma coisa que o pessoal vai atrás. Então, se tiverem nos ouvindo, invista nisso daí que é legal. O pessoal gosta desses mistérios sobrenaturais. Já vista que nós estávamos falando agora há pouco, dos OVNIs aí que apareceu, que rendeu aí segundo lugar de audiência para o Celso Portiolli. Então, assim, eu acho que precisa de um investimento nisso, eu acho, na minha opinião, né? Mas às vezes o investimento nem é tão grande assim, viu? Na verdade, a gente vê, por exemplo, na TV a cabo, você tem canais que tem programas fixos sobre isso, né? Que nem você tem o. Da History, se não me falha a memória, a gente tem o Inexplicável, Então, que agora eu não lembro quem está apresentando, um ator bem famoso, né? Que você fala, cara, tem umas histórias ali bem interessantes, né? E fora outras coisas que eles mostram, né? Eu lembro tem um programa que não sei agora em que temporada que tá, que é o. Como é que se chama? Ai, meu pai do céu, esqueci agora, que é o. Esse terrestre do passado, meu, já tá na 8ª temporada também. É um programa interessante, entendeu? Que passa muito forte na TV a cabo. Né? O Inexplicável ele vai contando vários, né? O ator vai contando várias histórias né, cada episódio eles tratam temas diferentes, né? Então tem da questão do sobrenatural, dessa questão de OVNIs, né? Então, acho que é Astronautas do Antigo, que é o nome do programa que eu tô querendo lembrar, também bem não é interessante. Fantasmas Mostra... do Passado? Hã? Não é uma coisa tipo Fantasma dos Passado? Não, não, esse que eu tô falando, ele tá falando de. Esse Astronautas do Passado, ele fala o quê? De locais, né? Várias descobertas estão sendo feitas né? E mostram que são seres que vieram de outro mundo, não é possível nesse mundo, entendeu? Bem,
Gente, vamos continuar essa fofoca. Dá tempo ainda, já? Como é que tá o nosso tempo? Tá curtinho, tá Nós grande? estamos com. Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nós estamos com 49 minutos. Ainda dá tempo de fazer uma fofoquinha, hein? Então, vamos falar do. A gente já falou do. Ver como é que tá a ordem aqui, porque tem umas coisas que são muito pontuais, né, Jean? E a gente nem falou ainda, que é daquelas notícias que a gente fica bem abalado. Oh, meu Deus, cadê? A questão do Datena, né, Jean? Menino, eu fiquei surpreso com isso daí, viu? Por essa eu não esperava. Porque, para quem não se lembra, o Datena ficou um tempo no SBT, ele saiu da Bandeirantes, papapá, papapá, e ele ganhou um programa na TV estatal. E a gente não esperava que ele fosse pedir para sair. E acontece que o Datena pediu demissão. Peraí. O Datena, ele estava com um programa, deixa eu achar aqui. Ele pediu É, demissão porque ele vai ser candidato a deputado. Por essa eu não esperava. Olha, eu achava que ele não ia mais se meter com política depois do vexame que ele passou. ele tá com um programa de rádio e ele tem um programa de entrevistas, né, Jean? Na EBC, que a EBC, ela é uma empresa do Brasil de Comunicações para depurar. Ai, peraí. Ele tá com esses dois programas e ele vai deixar para ser candidato a deputado, pediu demissão aí. E o Datena, olha, com todo respeito, eu gosto do Datena, acho que o Datena é gente boníssima, assim, mas assim, o Datena, eu acho que a pior cagada que ele fez foi sair da Bandeirantes, viu? Mas, enfim, ele apresentava o programa Na Mesa com o Datena na TV Brasil desde março de 2026, que é um programa, e apresentava o programa, esse programa de rádio. E agora ele vai sair para ser candidato a deputado. E agora eu não sei se ele vai dar certo, né? Mas, se é uma coisa da vontade dele, porque depois, vamos falar a verdade, o triste é que depois que teve as eleições para prefeito, que ele deu a cadeirada lá no Pablo Marçal, que até hoje até entendo o lado dele, eu não sou a favor da violência, a imagem dele nunca mais foi a mesma, né? É verdade, né, Jean? Mas é aquela coisa, né? De repente ele quer garantir, né, menos trabalho, né? É um direito dele, né? Porque vamos falar, ser jornalista é trabalhoso. Ah, sem dúvida, viu? Sem dúvida nenhuma. Mas, paciência. Vamos... Você vota no Datena, dona Marocas? Não, Jean, você sabe que eu não tenho candidato para votar. Você sabe que a gente tá agora indo para junho, né? Daqui a pouco vem as eleições. A gente não viu nem ser falado, né? Falar nomes de candidatos à presidência, nada, né? Tudo bem que a Copa tá tomando todo o tempo agora, né, bem? Agora, eu vou falar uma coisa, que nem tem gente que me pergunta, mas Jean, em quem que você vai votar? Porque eu vou falar a mesma coisa, que em sala de aula a mesma coisa. Sala de aula, aluno, na escola. E eu falo, o voto é secreto. Eu não falo em quem que eu vou votar de forma nenhuma. Principalmente em rádio, como nós estamos aqui, que nós temos o meio de comunicação a nosso favor, eu não voto. Eu não falo em quem que eu vou votar. Sabe por quê, querido ouvinte? Que está nos escutando, por que eu não falo em quem que eu vou votar? Simplesmente porque eu acho que assim, você é eleitor, você tem que ter a responsabilidade de pesquisar e ter um porquê que você vai votar naquele candidato. Você não pode depender da minha opinião, ou da opinião de algum famoso, ou daquele outro famoso. Porque, na verdade, você que é o eleitor e você que tem que tomar a sua decisão. Por isso que eu não sou a favor como artista, como jornalista, a gente nem é tão expressivo assim, mas como artista, como jornalista, de falar em quem vai votar, porque tem muitos que fazem isso daí, viu? Eu não sou a favor. Nesse ponto, já, eu acho que é assim, quando a gente pensa nos meios de comunicação,
se a gente fala de um, a gente obrigatoriamente tem que abrir espaço para o outro falar, né? E se a gente for parar para pensar, são muitos candidatos, né, já? A gente não tem tempo suficiente para atender a todos, né? Você vê que quando você tem o caso, o debate, eles trazem os principais candidatos, que é feito o quê? A pesquisa, né? Pesquisa Ibope, e conforme o resultado da pesquisa Ibope, você vai trazer esses candidatos, né? E mesmo assim você vê que dá muita confusão. Eu espero, né, que nos debates que vão haver na TV, porque com certeza vão haver, que a gente não tenha aquela situação vexatória, vergonhosa, né? Porque foi, gente, a última eleição foi muito feio, né? A gente ri, mas você para a gente, que situação, né? As Mas pessoas não sabiam falar não sabiam falar que era sua proposta, né? E ataques uns aos outros, assim, por coisas banais. isso é verdade. Mas que foi divertido foi, viu? Sabe, já, é, a gente ri, mas por outro lado, você vê o comentário internacional, você fala, nossa, gente, como o nosso país está banalizado, né? Você não tem um debate sério, né? Tinha candidatos até bons, que eu não quero citar nomes, mas acaba se perdendo porque era uma via de mão dupla, né? Já eram como é que fala? Um jogo de cartas marcadas, né? Isso acaba sendo triste, né? Porque, no final de contas, a população, nós todos sofremos junto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, considerações finais, nós estamos chegando aí no finalzinho da hora da fofoca, a sua hora mais divertida aqui, onde você vai fofocar, vai refletir, vai falar mais da vida dos outros, porque fofoca edifica a vida, meu filho. Considerações finais. Olha, pessoal, fique atento a essa Copa, né, do Mundo. É, não gaste o que você não tem, na verdade, que as pessoas se empolgam, né? Cuidado, né? Eu acho que a gente tem que comemorar sim, mas sempre com bastante sabedoria, né? Lembrar do outro, que às vezes as pessoas extrapolam, né? Seja com fogos de artifício, com excesso de pipi. Então, tome cuidado, excesso de barulho, né, gente? Não, fogos de artifício não é só o fogo de artifício que faz barulho. Música muito alta, então a gente tem que ter esse bom senso, né? Lembrar que a gente é, você coloca um pouquinho no lugar do outro. Será que você gostaria de ter todo esse barulho na sua cabeça, toda essa bagunça? Né? Sempre bom senso, né, Jean? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Considerações finais, Júlia Menta. Não esqueça de seguir-nos, né, no nosso canal oficial do YouTube. Hora da Fofoca, Jandarras e Jorge Barbosa. Se inscreva lá e fique sempre sabendo antes dos outros do que vem por aí, do que tem de novidade no nosso canal. Muito bem, muito bem. Considerações finais, Dona Marocas. Olha, gente, coma bastante, beba bastante, né? A gente tem que se alimentar, tomar água, líquido, né? Cuidado, né? O Jorginho não falou, mas a gente sempre lembra disso, né? Se você for dirigir, não beba, e se for beber, não dirija, né? Muito bem, muito bem. Eu também aqui me despeço, agradeço a companhia, peço que continue nos acompanhando, porque a Hora da Fofoca, como é transmitido pela internet, você só pode, como deve, ouvir a Hora da Fofoca onde você quiser, quando você quiser, tá certo? E fique aqui na nossa companhia, semana que vem, se Deus quiser e há de querer, estaremos no nosso... Fofoca hora, fofoca canal, fofoca TV, né, bem, Muito bem, bem. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau.